Nesta aula de matemática discreta, nós daremos continuidade às estratégias de demonstração de teoremas. O objetivo desta aula, então, é apresentar a estrutura de uma prova, apresentar as estratégias de demonstração de teoremas mais utilizadas, que são prova direta, a prova por contraposição e a prova indireta, também conhecida como prova por absurdo. E a ideia é capacitar o aluno a escolher e utilizar corretamente a estratégia mais adequada para a demonstração de um teorema. O problema da aula de hoje, então, é um problema que eu vou querer que vocês provem ou refutem o teorema apresentado aí. O teorema diz o seguinte: se x e y são inteiros pares, então o produto x vezes y também é par. E durante a aula de hoje nós veremos algumas estratégias que podem ser usadas para demonstrar ou refutar esse teorema. Algumas definições úteis, né? Podemos usar na aula de hoje também na demonstração de outros teoremas, por exemplo, que estão na lista de exercício. Vejam que vocês podem usar essas definições ou outras que sejam igualmente válidas na matemática. Tá? O que é um múltiplo, então? A gente diz que um inteiro n é múltiplo de um inteiro p se e somente se existir um inteiro q, tal que n é igual a p vezes q. Tá? Então, por exemplo, 6, eu sei que 6, o meu n aqui valendo 6, ele é múltiplo de 2, né? Então o p aqui é o 2, porque existe um inteiro, que é o 3, o inteiro q, de tal maneira que se eu multiplicar o 2 pelo 3, resulta em 6, tá? Eu também posso usar essa mesma definição, ou algo similar, para dizer a definição de divisor. A gente vai dizer que um inteiro b divide um inteiro a, é um divisor de a, se e somente se o a é múltiplo de b, tá? Então a gente pode dizer também, escrever dessa maneira, né? Falar que o a é divisível por b e lembrando, quem divide vem antes, tá? Essa aqui é a anotação quando nós usamos essa barra vertical aqui, tá? Ou seja, o 6, então, ele é divisível por 2, tá vendo? Porque o 2 divide o 6, né? O 6 é múltiplo de 2, certo? Outras definições que vamos usar também na aula de hoje, por exemplo, o problema da aula de hoje fala sobre números pares. Então, qual que é a definição de um número par? Né? Um número n, inteiro n, é par se ele é múltiplo de 2 ou se ele é divisível por 2. Então, veja que para vocês podem usar tanto a definição de múltiplo quanto a de divisível para poder definir um número par. E um número ímpar, a gente define assim, com essa formulazinha, né? Ou pode ser assim ou pode ser dessa outra parte, desse outro modo, mas vamos lá. O inteiro a, ele é ímpar desde que haja um inteiro b, de modo que o a, tá vendo? Que é o ímpar, vai ser igual a 2 vezes o b mais 1. Ou seja, se fosse só o 2b, né? Se a fosse igual a 2b, então saberíamos que a é par, porque é múltiplo de 2, não é? Veja a definição aqui acima, tá? Só que no caso a gente está falando que é ímpar. O ímpar é sempre o par mais uma unidade, não é isso? Menos uma unidade, né? Então, e outra maneira da gente definir um inteiro como ímpar é dizer, olha, se um inteiro não é par, dizemos que ele é ímpar. Quando a gente tiver só duas classes, quando for um problema que divide binariamente, né? É ou não é, tipo verdadeiro ou falso, né? Não tem outra terceira opção, ou par e ímpar, então a gente pode dizer que uma coisa é o oposto da outra, é isso que a gente está dizendo aqui, né? Se um inteiro não é par, é porque ele é ímpar, tá? Nem sempre a gente vai conseguir fazer essa definição como o não ser outra coisa, só quando tivermos exatamente duas classes aí dividindo o meu conjunto. Então vamos ver como é que a gente monta uma prova, né? Eu costumo fazer um esqueminha para vocês tentarem organizar a prova de vocês, porque uma boa demonstração de teorema, ela tem que ser organizada, de tal maneira que o leitor consiga, seguindo os seus passos de maneira organizada, chegar à mesma conclusão que você, ou seja, que o teorema é válido. Então a gente começa uma prova com uma afirmação, tá? Então a gente geralmente coloca uma afirmação na forma se, então, né? Ou se e somente se, como veremos aí para frente, né? Que traz a apresentação da prova, ou seja, descreve ali o que vai ser provado e qual que é a estrutura dessa prova, ou seja, qual a estratégia que vamos usar para fazer essa demonstração. Aí nós sempre temos uma hipótese, né? Se eu estiver falando da parte do meu teorema C, então a hipótese aqui é a condição da parte C, né? Dado que o C, P, então o quê? Então, se esse P é verdade, eu vou assumir isso. Essa que é a minha hipótese. Dado que P é verdade, então eu tenho que concluir que, tá? Então, a gente sempre começa aí com a apresentação da hipótese. Aí vem o corpo da minha prova, né? Aqui, então, eu vou colocar todos os passos necessários para demonstrar que o meu teorema é válido,
Aqui eu vou usar tanto as definições conhecidas e aceitas da matemática, quanto resultados anteriores dos meus passos anteriores. E na conclusão, eu chego na conclusão, né? Então a conclusão é verdadeira, ou seja, a parte então do meu se então mostrou-se válida. Então a ideia é que a partir da sua hipótese, por meio de passos válidos, corretos e completos, você chegue ao final na parte da conclusão, ou seja, a partir da parte C e cheguei na parte então, ok? Vamos ver alguns exemplos na aula de hoje. Quais são as estratégias mais usuais de prova, então? A mais usual, mais comum, é a prova direta. E a prova direta é uma sequência de passos baseados em definições e resultados já conhecidos, que permite nos levar, então, da hipótese P até a conclusão Q, para a gente provar esse teorema CP, então Q. Vamos ver, então, como é que seria um exemplo de uma prova direta, né? Eu começaria aqui com o meu teorema, ele diz o seguinte, olha, a soma de dois inteiros pares é um inteiro par. A primeira coisa que a gente vai fazer é converter esse teorema para o formato C, então, para ficar bem claro para mim quem que é a minha hipótese e quem que é a minha conclusão, tá? Então, convertendo para a forma C, então, o que eu estou dizendo nesse teorema? Que se x e y são dois inteiros pares, então a soma deles, tá vendo? X mais y é um inteiro par. Quando nós convertemos assim, desse formato que geralmente é encontrado um teorema, para o formato de C, então, veja que interessante, já colocamos os nomes das variáveis que serão manipuladas. Então, agora eu sei que x e y são inteiros pares, ou seja, são múltiplos de 2, são divisíveis por 2, tá? E a soma deles, então, também vai dar um inteiro par. Veja que no momento em que eu dei nome ao x e ao y, eu consigo indicar aqui a soma deles dessa maneira, tá? Vamos então ver passo a passo como fazemos para demonstrar esse teorema naquela estrutura que a gente já tinha visto de uma prova, não é? Então, nesse caso, nós vamos usar definições de par e de múltiplo. Eu optei pelo múltiplo, mas vocês podem fazer também com o divisível, tá? Então, a gente sabe lá, relembrando, que o inteiro par é par se ele for múltiplo de 2 e o inteiro n é múltiplo de um inteiro p, c e somente c, existe um inteiro q, de tal maneira que essa equação aqui é verdadeira, né? O n é igual ao p vezes o q. Então, vamos lá. Olhando para a nossa estrutura da prova, lembra que eu mostrei logo no comecinho da aula? Essa prova, então, ela começa com uma afirmação. Veja a minha afirmação. Eu digo, vamos mostrar que se x e y são dois inteiros pares, então a soma deles, x mais y, é um inteiro par. Tá vendo? A minha afirmação já está na forma C, então, ela apresenta a minha prova, tá? E deixa claro para mim o que vai ser provado e qual que é a estrutura dessa prova. Tá certo? Como eu não disse assim, vamos provar por absurdo ou por contraposição, já subentende que a estratégia que vai ser usada aqui é a prova direta. Aí eu venho e coloco a minha hipótese. Olha lá, sejam x e y inteiros pares. Essa hipótese é a condição aqui da parte C, tá vendo? X e y são dois inteiros pares. É isso que eu estou assumindo aqui. Porque só me importa demonstrar esse teorema quando o meu antecedente, a minha hipótese é verdadeira. Lembra? Porque não sei, então, se a hipótese já for falsa, então o teorema é válido por si só, tá? Aí nós temos o corpo da prova, que já vamos trabalhar, mas ó, ali embaixo está a minha conclusão. Então, a conclusão que eu quero chegar, olha, eu já apresento aqui, ó, portanto, x mais y é par, tá? Então, essa parte de x mais y ser par está aqui, ó, como a conclusão do teorema que eu quero demonstrar. Tá? É claro que quando vocês forem fazer a demonstração, vocês não vão colocar a conclusão lá no finalzinho. Podem até colocar como um rascunho, né? Mas a gente vai trabalhar mesmo nessa ordem. Coloca a apresentação, a hipótese, vem o corpo e depois a conclusão. Então vamos ver como faríamos para demonstrar esse teorema usando aí as informações que eu tenho, né, de serem pares, tá? Então limpando aí para ficar bonitinha a minha demonstração. O que nós já sabemos? Então, na demonstração por uma prova direta, a gente vai partir da hipótese e desenvolver a prova, tá? Diretamente, até a gente chegar na conclusão desejada. Então, nesse trajeto, a gente vai usar definições e propriedades sobre os itens que estão sendo manipulados para que a prova seja correta, tá? Então, nesse exemplo, o que nós sabemos? Vamos lá na minha lousinha. Eu sei que x é par, certo? Então, o que eu sei? Se x é par, vamos anotar aqui todas as propriedades que eu posso manipular, né? Então, x é par, que eu vou escrever só para o x, mas também é válido para o y, tá?
Então, se o x é par, eu sei que ele é múltiplo de 2. Tudo bem? Se ele é múltiplo de 2, lembra lá da definição de múltiplo de 2? Eu sei então que o x vai ser igual a 2 vezes um inteiro m, porque essa é a definição de múltiplo de 2, certo? Então, eu sei que x é igual a 2m. Então, vamos escrever isso lá. Como x é par e y é par, estou generalizando. Na luzinha eu coloquei só um só, mas vamos generalizar aqui, a gente sabe que os dois são pares. Então, pela definição de números pares, nós temos que x é múltiplo de 2 e y é múltiplo de 2. Então, eu posso reescrever o x como 2m e o y, por exemplo, como um 2n, certo? Veja que eu coloquei aqui definição de múltiplo certinho. Então, pela definição de múltiplo, sabemos que um inteiro n é múltiplo de um inteiro p, c e somente c, tá? A abreviação aqui, né? Existe um inteiro q, tal que o n é igual a p vezes q, tá? Então, com isso, com essa definição, eu consigo reescrever o x como 2m e o y como 2n, certo? Nesse momento, a gente já trabalhou tudo o que a gente podia trabalhar com a parte da minha hipótese, que era o fato de x e y serem inteiros pares. Agora eu preciso do pulo do gato, que é o que eu falo, né? Como é que eu chego, então, dessa parte que eu já trabalhei aqui para a conclusão que eu quero chegar? O que tem na minha conclusão? Na minha conclusão é a soma de x mais y. Então, eu tenho que mostrar que a soma desses dois números é par. Então, eu preciso somá-los, certo? Então, lá, o que acontece com o x mais y? Eu disse que o x é 2m e o y é 2n. Então, se eu somar o x mais y, eu estou somando 2m mais 2n. Tudo bem? Para ficar claro que isso daqui é um inteiro par, como eu quero chegar na minha conclusão, o que eu faço? Eu coloco o 2 aqui, ó, em evidência. Então, tá vendo? O x mais y, então, ele é, só estou fazendo manipulação matemática aqui, hein? Ele é 2 vezes a soma de m mais n. Veja, se m é um inteiro e n é um inteiro, certo? Foi isso que eu usei para quando eu desmembrei o x ser par em ser múltiplo de 2. Então, m e n são inteiros. Ou seja, a soma de m mais n vai dar um inteiro. Então, quer dizer que x mais 2, ele é 2 vezes um inteiro. Ou seja, x mais y, desculpa, né? É 2 vezes um inteiro. Então, quer dizer que x mais y é múltiplo de 2, certo? Olha lá, então inteiro, múltiplo de 2. Logo, se ele é múltiplo de 2, x mais y é par. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, aqui na lousinha é só um passo a passo, né, de raciocínio, que eu aconselho que vocês façam também. Antes de começar a escrever a prova de um teorema, façam um esboço das informações que vocês já têm, do ladinho aí, tá? Façam aí as anotações e vão fazendo esse passo de raciocínio. Trabalhem a hipótese com a informação que você tem lá na sua hipótese e vejam qual é a necessidade, o pulo do gato aqui para você chegar na conclusão. Nesse caso, a gente está falando de soma. Você poderia estar falando de produto ou outra operação entre os números, tá? Como eu manipularia isso para chegar na minha demonstração? Então, a sugestão é façam um esboço com as informações que vocês têm e depois façam a escrita bonitinha. Então, o nosso último passo foi, ó, observe que o x mais y é igual a 2m mais 2n. Colocando um 2 em evidência, temos isso. E m mais n é um inteiro. Eu estou chamando ele de c só para voltar na minha definição de múltiplo, né? Tá vendo? Então, x mais y é igual a 2c, porque o c é m mais n. Logo, x mais y é múltiplo de 2, é a definição que eu já apresentei aqui anteriormente. E logo, se ele é múltiplo de 2, ele é par, tá? E se a prova for uma prova C e somente C? O que muda aqui numa prova de C e somente C, tá? Então, por exemplo, eu estou dizendo que um inteiro x é par, C e somente C, x mais y é ímpar. Então, lembrando aqui, né, de algumas definições, de par, múltiplo e ímpar, nós acabamos de usar já, né? A de par e a de múltiplo. E agora eu vou só trabalhar com a de ímpar. Estou dizendo então que o inteiro A é ímpar, desde que haja um inteiro B, de modo que o A é igual a 2B mais 1. Tá certo? Então essa é a nova definição que aparece aqui em relação ao exemplo que já fizemos antes. Então o que a gente tem aqui? Tá? Vamos trabalhar esse C e somente C. Qual que é a diferença? A diferença para demonstrar um teorema de C e somente C é que a gente precisa fazer a demonstração
do C indo e do C voltando, né? Nos dois sentidos, tá? Então, essa prova de C e somente C, ela vai ser desmembrada em duas. Então, eu vou partir da hipótese de que X é par e vou chegar no fato de que X mais 1 é ímpar. Fiz o lado C, então. Agora, o outro lado, voltando aqui, né, o somente C, né, seria, eu vou assumir que o X mais 1 é ímpar e vou chegar no fato de que X é par, tá? Então, demonstrando lá, fazendo a nossa demonstração aqui, vamos pegar o primeiro sentido, então. No primeiro sentido, eu vou supor essa hipótese e vou chegar nessa conclusão, tá? Então, essa parte que está aqui em azul, tá? Suponhamos, então, que o X é par e eu vou chegar lá no fato de que X mais 1 é ímpar, certo? Vamos lá, voltando para a nossa lousinha, a gente já sabe que o X é par, portanto, se o X é par, eu sei que ele é múltiplo de 2, certo? Já fizemos isso tudo no exemplo anterior, por isso eu estou indo mais rápido aqui. X, então, é igual a 2m, certo? E agora, para eu chegar nesse ponto aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Somar 1, certo? Então, vamos ver um pouquinho aqui minha prova primeiro, né? Isso significa que o x é múltiplo de 2, logo A1 inteiro m, tal que o x é igual a 2m. Agora, o meu pulo do gato é isso. Eu não quero falar do x, eu quero falar do x mais uma unidade. Então eu tenho que somar 1, certo? Vou somar 1 dos dois lados dessa minha equação. O que teremos então? De um lado, x mais 1 é igual, do outro lado, 2m mais 1, certo? Então, a gente consegue com isso daqui, colocando uma unidade de cada lado, o que a gente chega? Ao fato de que o x mais 1, então, é um 2m mais 1. Ou seja, isso daqui é a definição de ser um número ímpar, não é? 2m mais 1 é um número ímpar, é um número inteiro multiplicado por 2 mais uma unidade dá ímpar. Então, eu cheguei ao fato de que o x mais 1 é ímpar, certo? Só coloquei aqui a definição de ser ímpar, tá? Então, essa foi a demonstração do C, então, indo. Agora, a demonstração do C, então, voltando. Qual que é a diferença agora? Agora, eu assumo essa hipótese, que o x mais 1 é ímpar, e vou chegar no fato de que o x é par. Muito similar ao que fizemos até então, não é? Então, lá na nossa luzinha, a gente assume que o x mais 1 é ímpar. Se ele é ímpar, lembra pela definição de ímpar, eu posso reescrevê-lo como sendo 2 vezes 1 inteiro mais uma unidade. Olha lá, posso reescrevê-lo então como 2b mais 1, certo? Então, aqui, qual que é o problema do pulo do gato? Eu não quero falar sobre x mais 1, eu quero falar sobre x. Bem, se na anterior nós somamos uma unidade, nessa nós subtraímos uma unidade. Então, onde era x mais 1 vai ficar x, onde era 2b mais 1 vai ficar 2b. E aí a gente sabe que se o x é igual a 2b é porque ele é múltiplo de 2. E se ele é múltiplo de 2, ele é par, certo? Então, veja que a demonstração do C e somente C, ela só é mais trabalhosa. Mas é só desmembrar e fazer cada parte separadamente, de novo, com atenção, com cuidado, usando as definições conhecidas na matemática, tá? E uma vez que nós demonstramos, então, a parte do C indo e a parte do C voltando, nós temos a demonstração de um teorema C e somente C. Agora é com vocês, tá? Eu quero que vocês tentem fazer aí a demonstração usando a prova direta, mas agora a gente vai usar desigualdades ao invés de igualdade, né? O que muda? A maneira de raciocinar é a mesma. Você só tem que lembrar agora que você não está falando que um número que o lado esquerdo de uma equação é igual ao lado direito de uma equação, tá? Agora a gente está só tem que tomar cuidado com que símbolo é esse que a gente está tratando. Se é maior, menor, maior igual, tá? E aqui eu estou dizendo que é o seguinte, que se o x é maior do que 2, então o x ao quadrado é maior do que x mais 1, tá? Tentem fazer aí que daqui a pouco eu volto com a resposta.